Queridos, mais uma vez, gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor, desejando uma noite abençoada na presença do nosso Deus. Quero louvar o nome do nosso Senhor pelo privilégio de nós estarmos participando aqui da Apoiorte News, a rádio das igrejas em obra de restauração no Brasil. É muito bom poder estar aqui com os irmãos. Nós participamos de algumas atividades que de fato edificaram de maneira muito preciosa as nossas vidas. E agora eu gostaria de deixar uma rápida palavra para a nossa reflexão nessa noite. Eu não pretendo aqui ministrar uma palavra muito alongada, afinal de contas o que aqui já foi falado já serviu de edificação para as nossas vidas. E a palavra que eu gostaria de refletir com os irmãos é o capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, primeiro versículo do texto, a Bíblia diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Eu gostaria que você observasse a estrutura desse texto, que diz: dispõe-te primeiro e depois desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Queridos, embora esse texto aqui esteja se direcionando de forma específica ao povo de Israel, ao estado em que o povo de Israel estava vivendo, todavia há ensinamentos aqui que nós podemos extrair e vai edificar de maneira muito significativa as nossas vidas. O que eu gostaria de observar com os irmãos é justamente a estrutura do versículo 2. Jeremias provavelmente está sentado, está descansando, ou provavelmente há quem acredite que ele está entristecido porque a voz profética que estava reverberando nos seus lábios, o povo não queria ouvir. E duro é você ser um instrumento da comunicação da palavra, e quem está sendo alvo dessas palavras, um interlocutor, aquele que está ouvindo, o receptor, não obedecem às ordens da profecia que está nos lábios do profeta. Então o profeta tem dentro do seu coração uma reprodução do sentimento do que Deus está percebendo também no céu. E nós percebemos isso de forma muito clara no texto das Escrituras Sagradas, quando Deus fala para o profeta, dizendo para ele, para um outro profeta, dizendo para ele: casa com uma prostituta. Acho que foi Sofonias, não lembro agora muito bem. Oséias, o Senhor fala para ele: Oséias, casa com uma prostituta. Oséias, sem entender muito bem do que se tratava aquela ordem, ele obedeceu, ele se casou com uma prostituta, teve filhos com a prostituta, deu roupas para a prostituta. E depois, sem entender muito do que estava se tratando aquela ordem, ele foi questionar a Deus, e Deus falou assim: Oséias, você está triste? Eu só queria reproduzir com você o mesmo sentimento que eu estou tendo pelo meu povo de Israel. O povo estava se prostituindo, estava entrando numa relação adúltera, extraconjugal, com ídolos. E o coração de Jeremias estava extremamente entristecido diante daquele cenário. Tanto é que ele ora, e não só ora, como também chora. E chega uma hora que Deus está tão entristecido com o povo que Deus fala a Jeremias: para de orar, deixa de orar por esse povo. E o capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, nós percebemos a reprodução da voz divina falando sobre restauração ao povo, para que o povo voltasse ao princípio da obediência à sua palavra. E aí, falando sobre o profeta Jeremias, a estrutura do versículo 2, logo no início diz: dispõe-te. Isso é lindo. Tem dois grandes significados para a edificação da nossa vida. A palavra dispor, derivado aqui da expressão dispõe-te, significa preparar, arranjar, arrumar, colocar e organizar. Deus nunca vai usar alguém sem que antes esse alguém organize primeiro alguma coisa na sua vida. Eu estou aqui refletindo dentro de uma palavra só do versículo. Dispor aqui significa arrumar, porque Deus fala: dispõe-te e depois desce para cumprir uma ordem. Mas para cumprir a ordem é necessário primeiro arrumar, colocar no lugar, organizar algumas coisas. Talvez alguém que está nos assistindo, que está nos ouvindo na verdade aqui nesta noite,
é alguém que está com o coração enferrujado pelo orgulho por conta de uma decepção que você sofreu com alguém. Talvez você que está aí nos ouvindo nessa noite seja alguém que está com o coração tempestuoso, com o coração entristecido, angustiado por conta de uma decepção que você teve com uma liderança. E aí você está sentado e a palavra de Deus para o seu coração nesta noite é: arruma, organiza. Não dá para ser profeta sem que antes eu organize a minha vida primeiro. Como que o testemunho da profecia dos meus lábios vai ser testificado se a minha vida não está refletindo aquilo que eu estou pregando? Existe uma frase que inclusive eu tenho reproduzido com muita frequência que diz que uma grama de exemplos pesa mais do que uma tonelada de palavras. Aquilo que eu sou fala mais sobre mim do que aquilo que eu digo com os meus lábios. E o Espírito de Deus está ministrando ao coração de alguém nesta noite. Organiza, perdoa, abrace, coloque as coisas nos seus devidos lugares. Quer ser profeta, mas primeiro queira arrumar a vida do profeta. Tem um amigo meu, o Jonatas Gomes, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz: antes de Deus usar a sua vida para abençoar alguém, Deus primeiro vai tratar de você. Antes de você ser uma bênção para a vida de alguém, Deus vai te primeiro fazer uma bênção para você mesmo. E a ordem de Deus para o coração de alguém que está nos ouvindo nesta noite é: dispõe-te, organiza, arruma primeiro, ajeite primeiro, para depois descer à casa do oleiro. E a outra interpretação que nós podemos ter aqui da expressão dispor é se levantar. Nós falamos sobre o conformismo aqui anteriormente, e Deus não usa ninguém prostrado, Deus não usa ninguém parado, Deus não usa ninguém que fica se vitimizando diante das circunstâncias desfavoráveis desta vida. Tem pessoas que se apropriaram tanto das impropriedades da vida, dos problemas da vida, que ficam se vitimizando para não exercer o ministério. Isso é perigoso. É por isso que Jesus sempre falava para as pessoas que estavam enfermas, e parecia ser estranha essa pergunta de Jesus. E ele dizia para as pessoas: o que queres que eu te faça? Irmãos, isso é no mínimo estranho para quem não entende o contexto da pergunta. Se você está diante de um camarada paralítico e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? No mínimo você está sendo brincando com a situação daquela pessoa. Só que quando Jesus dizia: o que queres que eu te faça? Na verdade ele estava querendo dizer: está preparado para mudar de vida? Porque tinha pessoas na época que lucravam com as suas enfermidades, lucravam com os seus problemas. E Jesus falava: o que queres que eu te faça? Estava dizendo: a partir do momento em que a cura se instalar no cenário da sua história, o lucro da enfermidade vai falir. Porque tem gente, pastor Wellington, que está lucrando e se vitimizando com uma enfermidade que tem. Eu não vou fazer porque eu tenho esse problema. Eu não vou falar porque não sei falar muito bem, não sei cantar muito bem. Para de se esconder. O Espírito de Deus está dizendo a alguém, eu estou sentindo que esse alguém está nos ouvindo nessa noite: levanta, larga a muleta do vitimismo e assuma a sua responsabilidade, porque a tua casa não vai perecer enquanto houver uma voz profética nesse lugar. Aleluia. É necessário se dispor, é necessário arrumar, é necessário abandonar as muletas do vitimismo. Porque Deus não usa ninguém deitado, Deus não usa ninguém prostrado, Deus não usa ninguém sentado no cenário do conformismo. E aí, a outra ordem é: desce, levanta, se arruma e agora desce a casa do oleiro. Bem rápido o que eu vou falar aqui. Quando Jeremias vem descendo para encontrar a casa do oleiro, o campo do vaso, do barro, a trajetória entre o monte onde ele estava até o campo do barro, a casa do oleiro, na trajetória ele deveria passar dentro do vale de Inom.
Alguém que está no monte agora tem que se submeter a uma descida a ponto de parar próximo de um vale. Estou no monte, mas preciso agora descer ao vale. Isso tem uma mensagem para a sua vida, ou você ainda não entendeu, que Deus está falando para alguém que a vida de um cristão não é sempre lá em cima. Existem momentos da nossa trajetória cristã que de maneira súbita e repentina nós desceremos o vale. Nós desceremos ao cenário em que nós talvez não desejaríamos descer. Quando Jeremias vem descendo e passando por dentro do Vale de Inom, e para quem aqui não tem conhecimento do que se trata o Vale de Inom, eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples. O Vale de Inom era um lugar onde os judeus, em que os filhos de Deus, que quando se desprendiam, se despojavam da fé, se despojavam da obediência à palavra de Deus, às prescrições e mandamentos, eles entravam no Vale de Inom para se relacionar com a idolatria. E lá no Vale de Inom, dentre tantos ídolos que ali habitavam e eram referências de adoração, existia ali também Moloque. Moloque era um ídolo, salvo engano, medo-persa, não lembro agora muito bem, que ficava com as mãos estendidas, era uma estátua, ficava com as mãos estendidas. Em cima dessas mãos havia uma grelha, e as crianças eram oferecidas como sacrifício a Moloque. E quando Jeremias sai do monte, passa pelo Vale de Inom, ele vai encontrar muitos dos seus irmãos que se desviaram no meio do caminho e estão se prostrando diante do Vale de Inom. Jeremias poderia muito bem dizer: eu sou profeta, olha lá, caiu todo mundo, a cobrança de Deus lá na vida do vaso está lá perdido. Mas Jeremias não teve tempo para parar para observar a vida de quem caiu, porque ele tinha uma missão de ir para a casa do oleiro. Porque quem vai para a casa do oleiro entende o significado da restauração também na vida daqueles que caíram. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa do oleiro, e aqui eu encerro, o texto diz que ao chegar lá, ele observa a obra que o oleiro estava fazendo. E a Bíblia diz que a obra em que o oleiro estava fazendo, o vaso que ele estava trabalhando, de uma maneira que o texto não exemplifica, se desfaz. O que eu gostaria que você observasse comigo, que nós cantamos alguns hinos e não percebemos, porque não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se desfaz das mãos do oleiro. Vou repetir. Não são as mãos do oleiro, o peso das mãos do oleiro, o manuseio das mãos do oleiro que Deus faz o vaso. É o vaso que se desfaz nas mãos do oleiro. Não é a mão de Deus que faz o vaso quebrar. É a maturidade do vaso que se não tiver maturidade suficiente, o desfaz nas mãos do oleiro. O que eu gostaria que você observasse aqui é o centro do que eu gostaria de falar, e eu encerro de fato. O vaso se desfaz. Só que eu percebo uma coisa, pastor Wellington, meu irmão Kelvin, que na casa do oleiro não tem lixeira. Oh, aleluia. Entende isso? Não existe exclusão no plano divino. Não existe abandono da paternidade divina, da filiação. Aleluia. Está ouvindo essa palavra aí? Você que está desprendido da presença de Deus, ou está na casa de Deus, mas está desviado. Deus está dizendo para você: não tem lixeira no meu reino, não tem descarte no meu reino, tem restauração para a sua vida. E restauração, pastor Wellington, é diferente de reforma. Sabia disso? O que é reforma? Eu estou fazendo uma obra ali em casa, os irmãos intercedam para que eu consiga terminar essa obra. Amém. Mas eu percebi que existe uma diferença significativa durante esse período de obra ali em casa entre reforma e restauração. O que é reforma? Quando você percebe uma imperfeição numa parede, você utiliza ali uma massa e depois você pinta. Reforma é tapar a imperfeição. E a restauração? A restauração é mexer na estrutura. Reforma é poldar as folhas da árvore.
Restauração é mexer na raiz daquela árvore. Porque tem gente cortando folhas de processos que Deus está mandando mexer na raiz. Tem gente que está mexendo na aparência, mas não está mexendo no fundamento. E a palavra que Deus está ministrando no teu coração não é reforma, é restauração. Tem que mexer no fundamento, tem que mexer no rudimento, tem que mexer lá na raiz. Para de cortar folhas do que Deus mandou mexer na raiz. Amado Pai, aleluia. Talvez a qualidade dos seus frutos não se dê em razão das folhagens. É um problema que se concentrou na raiz, no centro, no teu coração, na tua mente, na tua alma. E Deus está falando, há um ambiente de olaria aí dentro do seu lar, e Deus está dizendo, o oleiro está presente, a misericórdia também chegou junto, e Ele está dizendo, eu vou restaurar. Só que para acontecer restauração, é necessário primeiro tirar aquilo que prejudicou a integridade do vaso. Porque o olheiro entende, o vaso se rachou e provavelmente a rachadura do vaso se deu por conta de um detrito, uma pedrinha que não deveria estar ali. E se ele restaura com o mesmo detrito, com a mesma pedra que estava ali, o vaso vai se quebrar pela mesma razão. Para restaurar é necessário arrancar algumas coisas que estão prejudicando. Está entendendo isso? É Deus dizendo para alguém, quer ser restaurado? Abandone algumas coisas que estão prejudicando a sua vida. Abandone algumas amizades que têm causado inimizade com Deus. Está vendo aí? Bênção de Deus não te afasta. Bênção de Deus te aproxima de Deus. A materialidade que te afasta da espiritualidade não é bênção, é maldição. Está ouvindo isso? Escute bem. Estou aqui diante de um advogado, um excelente advogado e um candidato à formação e o bacharel no direito. E eles podem falar com muita mais propriedade do que eu. Ouça-me bem. Eu quero aqui entrar numa alegoria para você entender como começa o processo do perdão. Quando alguém peca aqui na terra, pensa dessa forma comigo. Quando alguém peca aqui na terra, é como se uma audiência fosse aberta nos céus. Lembra de Satanás acusando o sumo sacerdote Josué? O Wallace pecou. O advogado de acusação chega na audiência. O santo juiz está sentado na santa tribuna. E vem um advogado de defesa com argumentos prováveis, confiáveis, dizendo, excelentíssimo, o Wallace pecou. E a prescrição, a lei diz que o salário do pecado é a morte. A sentença está lá na lei. E a justiça de Deus, que é um atributo invariável, está dizendo, de fato ele pecou, e a sentença tem que ser ministrada, tem que ser dada. E está ali o advogado de acusação a todo momento esperando sair o resultado daquela audiência e o réu ser acusado. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que o advogado de defesa não se atrasa para a audiência e ele chega. E o advogado de defesa não entra com um terno, com um óculos, um iPhone na mão. Ele entra todo ensanguentado, com as mãos furadas, com marcas de espinho na sua cabeça. E ele diz, eu tenho aqui uma contra-argumentação. O Wallace pecou, a audiência foi instaurada, mas saiu uma palavra dos lábios dele quando ele dizia, eu me arrependo. E lembra, excelentíssimo, que lá na cruz do Calvário eu decretei
tetelestai, está pago, eu já paguei a dívida, e eu estou absolvido. Ele vai rogar para que o réu seja absolvido, e a misericórdia de Deus tem palavra na audiência, dizendo, há perdão sendo liberado, e o réu sai dali absolvido, guardado pela misericórdia divina, arrependido dos seus pecados. Deus está dizendo para alguém que está nos ouvindo, ei crente, não há lixeira na casa do oleiro. Deus está restaurando o seu relacionamento, restaurando a sua vida, restaurando a sua espiritualidade, restaurando o seu relacionamento com a sua família. Deus está restaurando você. O advogado de acusação não vai vencer a audiência, porque o argumento do advogado de defesa é infalível. Ele não erra em suas palavras, ele não gagueja. Ele tem a misericórdia, ele tem o perdão para a sua vida. Eu posso orar? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, queremos glorificar e exaltar o teu santo nome, pois o Senhor é o Senhor de toda a graça. O Senhor é dono de todas as coisas. Eu quero orar juntamente com os meus irmãos, entregando essa vida que está sendo alvo da ministração dessa programação, ó Pai. O Senhor não começou a falar aqui na palavra. O Senhor começou a falar desde o principiar dessa programação. Eu estou sentindo o Senhor falando. E por isso, ó Pai, nós queremos orar e entregar a vida dos irmãos que estão agora nos acompanhando. Entra nesse coração quebrantado, ó Pai Deus, onde há, ó Deus, um ambiente de acusação aí, e o diabo está dizendo para ele, tu nunca mais vai tomar santa ceia, nunca mais vai cantar no conjunto, nunca mais vai pregar como pregava, nunca mais vai ser quem você já foi um dia. Meu Deus, a tua misericórdia lava as vestes, ó Pai, maculadas pelo pecado, nos trazendo vestes limpas da santidade. Meu Deus, Isaías é a prova viva disso. Quando ele viu a manifestação da tua glória, a tua glória não consumiu, muito pelo contrário, a tua glória revelou a misericórdia, mostrando para ele o propósito do seu ministério. Meu Deus, a minha oração, ó Pai, para que esse crente que já não mais fala em línguas estranhas por esta acusação, seja dominado por um calor espiritual, por um calor da tua presença, e comece a falar em outras línguas nesse momento, Senhor, nesses dias, ó Pai, que ele entre em contato, ó Pai, com a rádio, dizendo, Deus veio me visitar, Deus falou comigo, eu fui restaurado. Não nos deixe podar o que o Senhor está mandando mexer na raiz. Não nos deixe cortar folhas, mexer na aparência, num problema que é fruto de uma circunstância que se instalou na raiz. Eu oro ao teu nome nesse momento. Ajude alguém a ter coragem para abandonar aquilo que tem abandonado o Senhor da vida dele, o que tem afastado ele da sua presença. Ajude ele, Senhor, porque a luta contra o pecado não é uma atividade mensal, anual, é diária, a todo momento. Eu já acordo lutando contra o pecado, já sonho, durmo lutando contra o pecado. É por isso que Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está diante de mim. Mas depois ele declarou, eu não vivo a minha vida como eu quero, porque já estou crucificado com Cristo. Eu te peço nessa hora, entregando essas vidas nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui agradecer os irmãos que nos convidou para nós estarmos participando aqui da programação. É muito bom poder estar aqui. Continue aí, porque certamente Deus há de abençoar a sua vida de forma muito poderosa ainda durante todos esses dias da programação.